Olá, aluno do oitavo ano, tudo indo bem com você? Nós vamos estar aprendendo agora como funciona um circuito elétrico. Então, nós vimos aí nos itens anteriores, né, como a energia elétrica se estabelece, como ela é necessária aí para o nosso dia a dia. Agora, vocês já pararam para pensar como ela vai funcionar aí dentro da nossa casa? Bem, isso é através de um circuito elétrico. Então, primeiro, nesse capítulo 3, a gente vai ver como funciona o circuito elétrico, né, como ele é. E no próximo capítulo nós vamos ver como é um circuito elétrico residencial. Então prestem bastante atenção, tem muitas imagens, né? A gente vai estar usando aí o próprio livro de vocês como explicação aí no fundo. Em cada um desses detalhes é importante para a gente entender um pouquinho como a eletricidade vai funcionar dentro da nossa casa. Tá? Então vamos prestar atenção e à medida que os capítulos forem se passando, eu também vou falando dos exercícios que vocês terão que fazer, tá? Das duas partes desse capítulo, tá bom? Então vamos começar a entender como é que funciona aí esse circuito elétrico. No nosso dia a dia, nós utilizamos vários produtos eletrodomésticos, né? Vários tipos de utensílios. E eles vão funcionar à base da energia elétrica, por isso o nome eletrodomésticos. Então, em nossa casa, eles se tornaram aí essenciais, né? Como vocês podem ver aqui nesse texto que fala aí de um dia a dia simples, né? Onde a gente vai usar a torradeira, a cafeteira, ligar a luz, carregar o celular, enfim. E como seria a nossa vida sem eletricidade, né? Quando falta luz, a gente já acha estranho, né? Parece que vai ficar assim meio sem saber o que fazer. Então, hoje nós nos tornamos dependentes dos eletrodomésticos e a gente vai precisar saber como eles vão funcionar dentro de um circuito. E para isso, nós vamos entender um pouquinho mais aqui esse conceito. Então, pedi para você marcar aqui, ó. Os dispositivos elétricos que geralmente usamos funcionam graças à passagem da energia elétrica por um circuito, e é o circuito elétrico. E esse circuito elétrico é formado por um gerador, um condutor e um receptor de energia. Esses três juntos vão dar origem a um circuito. Vamos ver o que cada um deles faz? Então tá aqui, ó. O gerador de energia transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então pode ser uma energia cinética, pode ser uma energia térmica, pode ser a energia que vem aí das hidrelétricas, né, que é a que chega até as nossas casas. Então ele vai estar fazendo essa transformação, tá? O gerador de energia vai fazer isso. Exemplos aqui para vocês: pilhas, baterias, as usinas, né, como a usina hidrelétrica. Então essa energia vai ser transportada através de fios. Esses fios que vocês veem aí no poste, né, na frente da casa de vocês, ou então até mesmo na rua, ou então até mesmo aí dentro das paredes quando você liga na tomada. O receptor é qualquer dispositivo capaz de transformar a energia elétrica recebida em outro tipo de energia. Esses receptores vão estar no liquidificador, vão estar naquela batedeira, vão estar na cafeteira, ok? E eles vão fazer essas transformações. Então aqui outra partezinha para vocês marcarem. Todos os aparelhos elétricos precisam ser conectados a um gerador para poder funcionar. Isso é muito necessário, tá bom? Então aqui a gente tem alguns exemplos, tá? De como a pilha funciona, e cada um desses exemplos demonstra como é feito por dentro. Então aqui, ó, na parte A, essas três representações de um circuito formado aqui pela pilha. A primeira é o desenho da situação, né? A pilha colocando aqui o rádio para funcionar. Depois, a segunda é o esquema através dos símbolos. Então aqui eu tenho o gerador de energia, que vai ser nesse espaço aqui. Essa energia vai ser transferida aqui para o resistor e ela vai ficar funcionando aqui dentro desse circuito. E na situação C, é uma situação onde a gente percebe uma analogia, como se fosse uma representação em 3D, né? Aqui, ó, a corrente elétrica passando por dentro de todo esse circuito, tá? Essas três figuras representam as mesmas coisas, só que representadas aí de formas diferentes. Então, deu para entender aí como é que vai funcionar o circuito? Então, ele vai funcionar graças a um gerador, um condutor e um receptor. E o circuito é a energia elétrica passando aí por entre esses três, pelo gerador, pelo condutor e pelo receptor. E essa energia elétrica, ela vai passar em forma de corrente elétrica. Então, o que vai ser a corrente elétrica? Esse parágrafo aqui vamos marcar também. Ela é a eletricidade passando aí por um circuito, mas é o fluxo ordenado de elétrons. Então, é um grupo de elétrons passando aí por um circuito, passando por entre um condutor, passando por entre um gerador
e passando aí por todas essas extremidades até que a energia elétrica chegue ao seu objetivo, fazendo com que aquele aparelho eletrodoméstico funcione. Tá? Então, marquem aqui esse parágrafo que representa muito bem a ideia do que é uma corrente elétrica. Nós chamamos também esse fluxo de elétrons, né, passando por fios, né, por geradores, condutores, enfim, de eletrodinâmica, porque esse fluxo, ele segue uma linha, ele segue um caminho, e esse caminho percorrendo os fios, aqui ó, nesse parágrafo aqui dá para vocês perceberem bem, e esse caminho dos elétrons percorrendo os fios faz com que a energia seja gerada, tá? Então a corrente elétrica é muito necessária aí pra gente ter a energia acontecendo, e a gente chama também de eletrodinâmica. Aqui nessa mesma situação, desenho da página anterior, a gente pode perceber, ó, aqui dentro eu tenho os elétrons, eles vão estar passando aqui por esse fio, esses fios condutores, até chegar ao receptor que vai ser o rádio, né, e colocar ele para funcionar. Então os elétrons estão passando por aqui, tá? A corrente elétrica funcionando. E aqui é a mesma situação. Desse desenho C dá para ver melhor, tá? Porque cada pontinho desse aqui vai ser um fluxo de elétrons, a corrente elétrica passando, tá bom? Como vai ser medida a corrente elétrica? Ela tem uma unidade de medida, é o ampere. Então, toda vez que você vê um número e esse Azinho maiúsculo aqui, está relacionado à corrente elétrica, é a unidade de medida dela, é o ampere, tá? Então, aqui, ó, vocês vão ver que no eletrodoméstico eu tenho a sua medida em ampere, tenho a voltagem, tenho a potência, tá? Então, por exemplo, ele suporta 127 volts, né? O limite de energia que ele vai suportar. A potência dele, a capacidade de funcionamento, quanto maior a potência, melhor o aparelho eletrodoméstico. Tá? Então, a gente tem todas essas características aí que são relacionadas à parte de eletricidade. Sabendo um pouco mais do circuito, nós entendemos que ele pode ser em série ou em paralelo, de duas formas, tá? Então, lembra lá do circuito elétrico que nós vimos nas páginas anteriores, e ele pode ser classificado, ele pode ser, então, de dois tipos. Ou ele vai ser um circuito em série, que é esse aí que nós vamos ver, ou ele vai ser aí em paralelo. Vamos entender aqui como é que funciona rapidinho? Então, aqui no circuito em série, cada um dos resistores, ou seja, cada um dos receptores de energia, vamos dizer assim, vai estar um ao lado do outro. Então, cada um deles vai funcionar em sequência. A energia elétrica ela vai passar por um fluxo só, por um fio. Como aqui, ó, o exemplo pisca-pisca. O fio condutor está passando aqui dentro e cada pontinho desse está ligado a um mesmo resistor. Quando eu ligo o pisca-pisca na tomada, todas as luzes acendem, tá? Elas só ficam piscando aí aleatoriamente, mas elas funcionam com o mesmo esquema, a partir de um mesmo receptor. Então, esse circuito é em série. Então, aqui a gente tem o pisca-pisca, a lâmpada incandescente, eles têm aí a mesma ideia. Olha aqui a foto dele para você ver. Então, liguei, aqui é a parte de interruptor, né? O acionamento da corrente elétrica. Acionei a corrente elétrica aqui para poder funcionar, liguei todas as lâmpadazinhas que estão em volta, elas vão funcionar a partir desse acionamento aqui. Então, é uma série, fiz uma ligação, liguei o interruptor, todos os outros receptores de energia vão funcionar. Isso é uma série, pode marcar aqui esse parágrafo, ó, que está bem interessante, bem explicadinho. Então, aqui, os receptores são colocados uns seguidos do outro, tá? Então, tudo isso é um circuito em série. E em paralelo, como é que vai ser então? Bem, esses receptores, eles não são colocados um em seguida do outro. Como vocês podem ver aqui no desenho, eles são colocados um ao lado do outro. E assim, ó, quando eu aciono o interruptor aqui, essa energia, ela vai passar por esse fio e vai ser dividida para um lado e para o outro. Mas aqui ao final, olha só, eu tenho mais outros dois interruptores isolados. Esse interruptor vai ser responsável por desligar essa lâmpada e esse interruptor vai ser responsável por desligar essa outra lâmpada. Então, é como se eles fossem independentes. É só pensar aí na casa de vocês. Certamente a casa de vocês é dividida em pelo menos quarto, sala, cozinha e banheiro, né? Os cômodos principais. Cada cômodo tem o seu interruptor para ligar a luz daquele cômodo.
Então, isso é um circuito paralelo. Porém, toda casa também tem uma chave geral que desliga tudo ao mesmo tempo. Então, essa chave geral vai funcionar como um circuito em série. Então, dentro das nossas residências, nós temos aí os dois tipos de circuitos, em série e em paralelo, tá? Deu para entender? É bem facinho, bem tranquilo, é só a gente perceber a lógica aí do funcionamento. Aqui, ó, a gente tem o gráfico fazendo demonstração. Os receptores, olha, é esse círculo aqui com o X, eles são colocados um ao lado do outro. Então, essa corrente vai ser dividida, tá? Vai para os dois lados. Na série, não. Na série, eles são colocados em sequência. E aqui a explicação passo a passo, vocês podem estar marcando aqui todo esse parágrafo que vai descrever justamente o que eu falei. Olha, os interruptores são ligados, a corrente elétrica sai do polo positivo, vai se dividir, né? Vai se bifurcar aqui, olha. Tá? Vai para um lado e vai para o outro. Então, metade da corrente é recebida. Se a gente desligar aqui um interruptor, uma lâmpada não funciona. Então, eles são isolados, né? Cada um tem o seu controle aí, seu isolamento, que vai ajudar a fazer funcionar aí todo esse circuito em paralelo. Entendido então o funcionamento dos circuitos, vamos treinar um pouco. Então, vocês vão estar fazendo aí o sistematizar da página 201, tá? Número 1, 2 e 3. E vai explicar aí como funciona aí os circuitos de acordo com o seu entendimento, tá? Aqui a gente tem várias características do circuito, então vocês vão relacionar as colunas, né? Aqui a primeira coluna com a segunda, depois vocês vão observar a figura desse circuito elétrico e vão fazer uma representação, né? Vão analisar e interpretar o que está acontecendo aqui. Depois vocês vão analisar esses dois circuitos e responder as questões que se seguem de cada um, do primeiro e do segundo, tá, gente? Então, número 1, 2 e 3 do sistematizar é o que vocês vão estar fazendo aí desse capítulo. Agora, como será que vai funcionar um circuito elétrico aí na nossa casa, dentro das nossas residências, hein? Então, já dei uma dica aí fazendo a explicação do capítulo anterior. A gente também vai usar esse conceito de série paralelo. Agora vocês vão entender um pouquinho como, né? Então, aqui vocês têm um textinho, né, dando uma introdução sobre o assunto, falando sobre a instalação elétrica. O começo de tudo, o que toda residência vai precisar é que a instalação elétrica seja feita na casa. Então, a energia precisa chegar lá da usina hidrelétrica através dos postes, né? Passando pelos fios, essa energia precisa ser transmitida através das estações, né, de transmissão de energia, precisa chegar até a nossa casa. E a nossa casa precisa ter aí, no mínimo, né, um poste de luz na rua, ou então dentro do próprio quintal. E essa transferência de energia precisa chegar até aqui. Então, isso é o básico. A primeira coisa, instalação elétrica. E aqui, ó, o passo a passo dessa instalação. Então, como a energia elétrica chega, então, à nossa casa? Então, vocês estão vendo aqui, ó, uma casa, postes de luz da rua. Essa energia que veio lá das usinas, né, ela chega até aqui. Vocês podem perceber que nos postes da rua tem um transformador. Essa energia vai fazer a ligação com o poste na casa de vocês, onde está instalado um relógio de luz, né, que vai medir aí a quantidade de luz que está sendo gasta e vai ser transmitida aí por toda a residência. Quem faz isso, gente, é um especialista, tá? É o eletricista que vai fazer todo esse processo, toda essa instalação. O eletricista dentro da casa, tá? Na rua, quem vai fazer essa conexão aqui com a casa, aí é a empresa, né? Cada estado tem a sua empresa que vai transmitir essa luz, essa energia elétrica para as casas, tá bom? Geralmente a gente paga aí uma taxa, né, referente à conta de luz. Então, vamos começar a marcar aqui no nosso texto. Então, a energia vem de fora, tá? Através dos fios, de avenidas, de ruas, porque ela primeiro chegou a um local, um transformador lá da usina hidrelétrica até a gente. Então, é importante a gente saber também que essa energia, ela pode ser de duas formas. A tensão dela pode ser contínua ou alternada. A gente vai aprender a diferenciar aí o que vai ser a contínua e o que vai ser a alternada, né? A energia
elétrica da residência, tá bom? Então, como vai ser essa diferença? Toda vez que eu utilizo a pilha, né, um receptor de energia, onde ela vai ficar armazenada ali dentro da corrente elétrica, eu chamo ela de contínua. Agora, toda vez que eu for ligar um interruptor e essa corrente elétrica for passar por um fio, esse fluxo de elétrons for transmitido aqui para a lâmpada, né, ou outros eletrodomésticos, eu chamo ela de alternada. Essa é a diferença principal entre elas. Então, como vai funcionar um circuito elétrico na residência? Através de aparelhos específicos que precisam ser instalados ali. E que aparelhos são esses? Um disjuntor, tá? Ele vai ajudar a interromper a passagem da corrente elétrica quando determinado valor é ultrapassado, ou seja, para não haver um superaquecimento ou um choque elétrico, o disjuntor ele vai controlar a quantidade de energia. Então, toda vez que ela for muito maior do que a casa, né, a residência consegue suportar, ele vai desarmar. Tudo isso é uma medida de segurança para que não haja um superaquecimento e até mesmo, né, uma descarga elétrica muito grande aí dentro das casas, tá? Então, o primeiro item aí muito necessário é o disjuntor. Depois, o interruptor, com certeza vocês já devem ter visto aí na casa de vocês. Ele vai detectar quando uma parte da corrente elétrica que deveria estar passando pelo circuito para ligar um aparelho é desviada da sua trajetória em função de alguma falha na conexão dos fios. Dizemos então que esse fio ele foi mal isolado e pode acontecer aí um choque elétrico. Então ele vai identificar todas essas instalações erradas para ter uma medida de segurança, né? E assim evitar acidentes domésticos referentes aí à energia elétrica. O outro é o dispositivo de proteção contra surtos, ou o DPS. O que ele vai falar? Ele vai limitar o excesso de tensão elétrica, ou seja, quando uma tensão elétrica é emitida em grande quantidade para dentro da residência, ele vai fazer esse controle, ele vai limitar o excesso dessa descarga elétrica e assim ele vai impedir, por exemplo, que alguns aparelhos possam queimar. Geralmente, né, isso acontece quando a gente passa por uma chuva, né, muito forte, aí caem raios, a descarga elétrica é interrompida de forma muito brusca e a tensão elétrica na rede, quando volta também de uma forma muito brusca. Isso pode queimar os aparelhos eletrodomésticos. Então, o DPS ele vai limitar esse acionamento, né, de uma energia muito forte, muito rápida chegando. E vai acabar dando uma proteção aos eletrodomésticos aí da residência, né? Nosso próximo item são os fusíveis. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar, né? O que ele vai fazer, né? Ele vai ser um dispositivo eletrônico que vai conter um componente que entra em fusão quando a corrente elétrica no circuito excede um determinado valor no intervalo de tempo, né? Nesse caso aí, o filamento do fusível, né? Esses fiozinhos aqui, ele vai derreter, abrindo o circuito, evitando danos aos outros componentes aí da instalação. Então, a gente também tem que ter atenção, né, aos fusíveis, porque ele também vai nos trazer uma medida de segurança. Ele vai ajudar também a evitar acidentes residenciais relacionados aí à descarga de energia elétrica, por exemplo, os choques elétricos. E falando em choque elétrico, aqui vocês têm um texto complementar, né, que vai falar como eles acontecem, né, e quais os riscos que eles vão trazer para o corpo humano. O que é o choque elétrico? É a corrente elétrica circulando pelo corpo e ela traz para a gente impactos muito fortes, porque ela pode fazer com que os órgãos superaqueçam, né? O choque elétrico é uma quantidade de calor e pode fazer também toda a nossa estrutura corporal paralisar. Então, gente, é muito importante a gente saber quais medidas nós podemos fazer para evitar um choque elétrico, né? Como, por exemplo, andar descalço quando for ligar aí o chuveiro, né? Evitar ficar colocando a mão na tomada. Então, todos esses detalhes são importantes. É legal também a gente lembrar que existem produtos que são condutores de energia e que são isolantes térmicos. Os condutores de energia, eles vão auxiliar a corrente elétrica a passar com mais facilidade. Então, é importante lembrar que o nosso corpo é um condutor de energia, então a corrente elétrica flui por ele, que é uma beleza, né? Agora, quando a gente está calçado, né, com sapato de borracha ou está com alguma coisa na mão
de borracha, luva, quando a gente está protegido, né? Até mesmo dentro de casa, a gente evita aí esses choques elétricos, tá? Esses acidentes residenciais. Então é importante a gente saber. Aqui tem uma tabela que vai falar sobre os efeitos da corrente elétrica no corpo humano. É legal dar uma olhada, até mesmo a nível de conhecimento, né? A nível de informação para vocês. Finalizando aqui esse assunto, sobre esse capítulo aí, circuito elétrico nas residências, nós vamos estar fazendo também o sistematizar, número 1 ao 7. Nesse sistematizar, vocês vão explicar aí os conceitos do que é o fusível, de como é feita a instalação elétrica, como é que o corpo humano se comporta ao receber um choque elétrico, o que é um gerador, o que é pilha, o que é bateria. Todos esses conceitos que a gente viu aí no capítulo. É bem facinho, bem tranquilinho de se fazer, tá? Então, o sistematizar apenas número 1 ao 7. O sistematizar aí da outra página também, da página 201. Então, página 201, página 212, somente o sistematizar. A nossa próxima aula será sobre a correção desses assuntos. Então, aguardo vocês aí na correção, tá bom? Deixem tudo organizado, né, no caderno, tudo bonitinho, certinho, para ficar muito mais fácil de vocês pesquisarem e também da gente poder ter um entendimento, né, sobre como vocês estão se organizando. Então, gente, até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau!